Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Hugo, sou estudante de licenciatura em História pela Universidade de Brasília e este vídeo servirá como parte do Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, que irá ocorrer agora em setembro de 2021. E nele eu irei explicar basicamente como foi o processo da minha pesquisa no projeto de iniciação científica dos anos de 2020 e 2021. Bem, a minha pesquisa se destinou a fazer um trabalho em cima da Ordem Operacional 447, que está inserida no contexto dos expurgos stalinistas da União Soviética, no caso. Ela se destina a uma ordem de prisão e execução de duas categorias de pessoas. A primeira, que seria as categorias de pessoas que seriam executadas, a segunda de pessoas que seriam presas e enviadas para os campos de trabalho forçados. No caso, a pesquisa procurou entender quais foram os aspectos que, primeiro, legitimaram o lançamento dessa fonte e quais foram os aspectos também que fizeram com que essa fonte e outros aspectos também se fizesse de uma forma tão efetiva dentro da sociedade, dentro da União Soviética como um todo. E dessa questão, assim, surgiram várias, assim, análises, sim, possíveis de se entender. Primeiro, um pouco o próprio contexto da Rússia, a especificidade do contexto da Rússia, o que se sucedeu a partir dos anos de 1920, o processo de dekulakização ou expropriação das terras coletivas no final da década de 1920, o início da década de 1930, e inicialmente o processo de expurgos, que se deu a partir do ano de 1934, como uma reação à morte de Sergei Kirov, que aconteceu no final desse ano, o empossamento do chefe do NKVD, que era o órgão responsável pela defesa da União Soviética e que seria responsável pela efetivação da repressão contra os kulaks, os bandidos, os criminosos e todos os elementos que fossem vistos como antissoviéticos, que de grosso modo foi o que a fonte o documento efetivou fazer a prisão e a execução desses elementos, que foram se graduando do ano de 1934 até o ano de 1937, que foi no lançamento da fonte. Essa fonte preconiza mais ou menos 260 mil prisões. Dessas 260 mil prisões, 80 mil prisões seriam de pessoas executadas, mas que isso de fato não aconteceu. O que aconteceu foram mais ou menos um saldo de uns 800 até 900 mil pessoas presas e metade desse contingente executado nesse mesmo ano, e no ano seguinte teve uma cifra um pouco semelhante, sim, decorrente desse processo repressor que se deu dentro do contexto dos expurgos stalinistas. E essa fonte ela representa um recrudescimento muito alto nesse processo repressor que se deu dentro do contexto dos expurgos stalinistas. De uma forma bem geral, a minha pesquisa foi essa. Espero que tenha entendido o que se destinou a ser feito. É isso. Valeus.